O filme do Mundo em Caos enfim saiu e o vídeo de hoje é para comentar 10 diferenças entre o livro e o filme. Olá pessoas, belezinha? Eu sou o Arthur, sejam bem-vindos ao Bilheterama e antes de mais nada quero agradecer ao apoio da Intrínseca, que é a editora responsável pela publicação aqui no Brasil, tanto do primeiro livro Mundo em Caos, quanto da continuação, que é A Pergunta e a Resposta. Para quem me acompanha nas redes sociais sabe o quão eu sou fã do primeiro livro, eu tô lendo o segundo, tô gostando bastante e você pode adquirir tanto um quanto o outro no link que está aqui embaixo na descrição. E assim, gente, é um livro muito bonito, tem toda a questão do ruído aqui, fazendo um relevo interessante, a lombada que é azul, o primeiro livro, que é o Mundo em Caos, tem esse mesmo estilo, só que a lombada é vermelha, então dá pra você comprar os dois, deixar bonito na estante, exposto assim, que é muito bacana. E Intrínseca, novamente, muito obrigado pelo patrocínio. A trama de Mundo em Caos se passa num mundo pós-apocalíptico onde algo causou a morte das mulheres e tornou os pensamentos dos homens visíveis, audíveis, e aí acabou ganhando esse nome de ruído. Nesse contexto, acompanhamos Todd, um garoto que encontra Viola, uma jovem misteriosa que aterrissou no planeta. Com Viola correndo perigo, Todd foge da sua cidade para protegê-la, enquanto os segredos sombrios que seu planeta e sua comunidade possuem vêm à tona. Mundo em Caos é o primeiro livro de uma trilogia que é composta pelo volume 1, pelo volume 2, que saiu recentemente no Brasil, que é A Pergunta e a Resposta, e o final da trilogia que eu acredito que vai chegar aqui em algum momento pela Intrínseca também. É um livro que foi escrito em 2008 pelo Patrick Ness, que ele é um autor e um jornalista, que também já trabalhou em um roteiro de um outro filme que é bastante elogiado, que é 7 Minutos Depois da Meia-Noite. O filme tem a direção do Doug Liman, que é um diretor que fez um outro filme de ficção científica, que também é uma adaptação de uma light novel, que eu acho excelente, que é No Limite do Amanhã, o filme que é protagonizado pelo Tom Cruise, tem a Emily Blunt, eu gosto demais daquele filme. E aqui em Mundo em Caos, além de ter o Doug Liman, a gente tem a Daisy Ridley e tem o Tom Holland como protagonistas, além do fato de que tem até o próprio Patrick Ness, que é o autor do livro, envolvido na adaptação. Então eu pensei, todos os elementos estão aqui para que seja uma ótima adaptação. Só que infelizmente eu sinto que o filme não é tão bom quanto o livro. Tem vários motivos que eu vou trazer das diferenças, mas também pelo fato de que eu entendo que a adaptação tem que rolar justamente adaptações. O que funciona na mídia do livro pode não funcionar na mídia do cinema, dentro de uma obra audiovisual. Só que eu sinto que o problema do filme reside muito na questão de quão ele decide condensar muito do que a gente acompanha no livro, e aí fica muito atropelado os eventos que a gente está acompanhando, e aí acompanhar o Tom Holland como Todd, a Daisy Ridley como a Viola, perde muito do impacto que eu acho que é tão bacana dentro do livro, de você ir descobrindo as coisas e tal, enquanto que no filme é muito, vamos daqui pra cá, sequência de ação, acabou e fica aquele sentimento de que você viu uma história que não acrescenta em nada, infelizmente. Enquanto que no livro, muito pelo contrário, eu acho que é bem desenvolvido esses elementos. E aí eu vou começar a entrar nas diferenças e eu vou primeiro falar em algumas que não são tão spoilers assim, começando pelo próprio ruído, porque no livro é fácil, você tá lendo lá o que os personagens, os homens estão pensando, são mostrados visualmente pra gente em forma de letras, e aí eu fiquei, tá, como que eles vão conseguir adaptar isso pro audiovisual necessariamente? E eu acho que a escolha que eles abordaram é muito interessante, porque são ondas visíveis que todo mundo consegue ver passando, saindo da cabeça dos homens, e aí vai desde uma calmaria azul até algo vermelho muito agressivo. Eu acho que isso acabou sendo bem feito, só que tem dois elementos que diferem. Um deles é que no livro todos os machos possuem o tal do ruído, enquanto que no livro ficou condensado apenas aos homens, que beleza, eu entendo porque eles quiseram fazer isso, mas ao mesmo tempo o Manchi, que é o cachorro do Todd, não ter os ruídos dele, que são uma coisa muito simples, mas é tão importante pra gente criar um apego com o personagem, acaba se perdendo quando você vai ver o filme. Então uma outra diferença também é que dentro do filme o ruído vira quase que um poder para quem controla muito bem esse tal do ruído. Tanto é que eles conseguem projetar cobras, uns outros animais, umas cercas, uns objetos, até mesmo pessoas. E assim, vendo a proposta do filme, é um elemento que eu acho até bacana. We call it a noise. Happened to all the men when we landed on this planet. Every thought in our heads on display.
A segunda diferença é a idade dos personagens principais, principalmente do Todd, porque no livro o Todd está perto de completar 13 anos, que é quando perante a cidade ele se torna um homem. No filme, por conta do Tom Holland ser mais velho, a própria Daisy Ridley, se dá a entender que os personagens são mais velhos que isso. Não é uma diferença tão gritante assim que incomode, mas me chamou a atenção porque no livro, toda a questão dele chegar nos 13 anos de idade tem um motivo muito claro dentro do livro, dentro da cidade, e um mistério que isso vai ser carregado durante toda a duração do livro, dentro do primeiro pelo menos, enquanto que no filme não existe tal coisa. E aí o que já me faz puxar a terceira diferença, que reside no Dave Prentice Jr., que é o filho do prefeito de Prentistal, que é o prefeito Prentice, porque rola esse paralelo da idade do Prentice Jr. para o Todd, porque o Todd ainda não é um homem porque ele não chegou nos 13 anos de idade, enquanto que o Prentice Jr. já passou dessa idade, então ele se acha, ele se porta como um homem. E durante o livro todo, isso vai criando um paralelo muito interessante de como o Todd, jogado em situações extremas, é muito mais maduro e muito mais homem do que o Prentice Jr. só pelo fato dele ter passado dos 13 anos. Enquanto que dentro do filme, como não tem essa questão da idade, é um outro elemento que se perde, infelizmente. No filme é interpretado o Prentice Jr. pelo Nick Jonas, que é velho também, ele é mais velho que o Tom Holland, mas dentro do filme dá a entender que ele tem lá seus 20 e poucos anos, se eu não estou enganado. E aí é só isso que o personagem tá lá. Ele vai pra ficar querendo encher o saco do Todd, só que o Todd tira uma com a cara dele logo no começo, e todo esse paralelo entre o que é ser homem e a questão da idade acaba se esvaindo também. He's a man, but he's never killed a thing. I'd watch him doing this. Snake. Cocky little son of a Snake. A diferença 4 pra mim é o mundo como um todo, e eu entendo que o filme ele tem que condensar muito pra história ficar mais dinâmica, mas quando a gente tá lendo, logo no começo a gente acompanha tudo pela perspectiva do Todd, então pra ele só existe Prentistal. E aí quando ele sai de lá com a Viola, eles passam por Galho Longo e por várias outras cidades, cada uma com uma dinâmica muito própria entre homens e mulheres. Mulheres essas que o Todd achava que tinham sido exterminadas do planeta. Então isso acaba sendo muito interessante porque a gente descobre mais daquele mundo e como cada região funciona de uma maneira diferente, que eu adorei. Só que você vai ver o filme, eles condensam tudo apenas em Galho Longo, o que eu acho que é uma pena, mas principalmente um dos personagens mais legais do livro, que pra mim é o Wilf, que ele é meio que um hippie que anda pela estrada e ele tem uns pensamentos não tão lógicos assim, que é muito legal, ele não tá no filme. Inclusive o Oscar Janeda, que é um ator que havia sido escalado para ser o Wilf dentro do filme, acabou sendo cortado. A diferença 5 reside na faca, que é muito importante para o primeiro livro. Tanto é que o título do primeiro livro não é Mundo em Caos em inglês, e sim The Knife of Never Letting Go, que é referente a essa faca que o Todd leva consigo o livro todo. E principalmente o fato de que ele nunca consegue usar essa faca para matar alguém, seja principalmente para proteger ele ou para proteger a Viola. E esse é um pensamento que fica na cabeça do Todd durante todo o primeiro livro, que ele tem várias oportunidades para usar essa faca, só que ele não usa. E isso está muito ligado também com o mistério em torno da cidade, do que é se tornar homem dentro dessa cidade, enquanto que no filme é só uma faca que tá ali e ela não carrega nenhum significado, nenhum simbolismo junto com ela. E a partir daqui eu vou entrar em spoilers mais pro meio, pro final do livro, então fica aqui o aviso, se você ainda não leu Mundo em Caos, vai ler porque vale muito a pena, mas se você já leu, vem comigo que eu vou continuar comparando, fazendo essas diferenças entre o livro e o filme. A diferença 6 é como o Spackle surge, porque o Spackle é a raça nativa desse planeta que os humanos foram colonizar, e o Todd, em Prentistal, foi contada a história para ele de que houve uma guerra entre os humanos e os Spackles, e que foi os Spackles que lançaram esse vírus que exterminou as mulheres. Então, quando você tá lendo o livro, e a gente acompanha muito pela perspectiva do Todd, a gente acha que simplesmente os Spackles morreram e as mulheres também morreram. Só que conforme a gente vai acompanhando e o mistério vai se abrindo, a gente vê que existem mulheres e que os Spackles não morreram, porque tem um momento que o Todd se depara com ele vai pra cima desse Spackle usando a tal da faca que é tão importante durante todo o primeiro livro e mata esse Spackle, mesmo ele vendo o ruído do ser, o medo que ele estava sentindo. E também é uma coisa que vai atormentar o Todd durante todo o primeiro livro. Só que no filme é de uma forma tão gratuita, tão abrupta, tipo, eles estão andando, opa, um Spackle aqui, briga, o Todd nem mata o Spackle vai pro lado dele, o Todd vai pro outro lado,
e segue a vida. É um elemento que nem precisaria ter, para ser sincero, dentro desse filme. Poderiam ter cortado, que não faria nenhuma diferença. A diferença 7 está no Aaron, que inclusive foi um ponto que eu achei muito positivo do filme, porque o Aaron dentro do livro, ele é esse fanático que fica perseguindo durante todo o primeiro livro o Todd e a Viola, porque ele quer fazer alguma coisa com a Viola, ele quer exigir alguma coisa do Todd, que muito dialoga justamente com a tal da faca e a falta de coragem do Todd. Inclusive rende dois momentos principais dentro do livro que são muito tensos. Um que é na igreja, já no clímax, que o Todd, mesmo indo no limite da situação, ele não consegue matar o Aaron, e uma outra que é um pouco anterior a esse momento, que é de cortar o coração, que é quando o Manchi morre, que é o Aaron que mata o Manchi. E tem isso dentro do filme, só que pelo fato do Manchi não ter o ruído e você não criar essa relação muito próxima com o cachorro dentro, que é o que tem dentro do livro, quando você vê no filme é muito triste também, mas soa um pouco gratuito. Mas o final do Aaron é totalmente diferente, porque no livro é dentro da igreja, enquanto que no filme é a Viola que mata ele também, só que é num contexto totalmente diferente. A diferença 8 tá na jornada da Viola, porque no livro, como a gente está acompanhando a perspectiva do Todd, ele primeiro sente um vazio que depois ele descobre ser uma garota, que é a Viola. E aí por toda a situação, os dois têm que partir nessa jornada juntos e a Viola fica sem falar por vários capítulos e ela vai se abrindo aos poucos pro Todd. O filme, por outro lado, ele já abre logo de cara com a Viola vindo pro planeta na nave dela. Tem até uma sequência no primeiro ato do filme que ela tá conversando com o prefeito Prentice, que é totalmente inexistente no livro. E novamente, eu sei que são mudanças e adaptações para funcionar melhor no filme. Só que, infelizmente, eu sinto que nesse processo dele querer contar tudo muito rápido, são elementos que ficam tão acelerados que não tem esse desenvolvimento de você sentir essa relação entre a Viola e o Todd se construindo aos poucos. I mean, I don't know, you might not like my dog, or you want to hit me over the head with a rock or something. I like your dog. A diferença 9 está no diário da mãe do Todd, que ela morreu quando ele era muito criancinha, e eu acho que é uma diferença que vai muito do seu gosto, eu sinto. Porque no livro é um mistério que vai sendo carregado também, e é lido aos poucos esse livro, primeiro, porque o Todd não sabe ler, e segundo, porque a carga emocional pro personagem é muito grande. Enquanto que no filme, a Viola que lê pro Todd, só que ela lê numa tacada só de uma única vez. Eu particularmente prefiro o mistério que vai sendo desenvolvido durante o livro, até para trazer essa carga emocional pro personagem, enquanto que no filme é condensado numa única sequência, em que a Daisy Ridley lê tudo de uma vez, o Tom Holland reage, e aí eles meio que seguem a partir disso mesmo. E traz até uma outra divergência nesse sentido, porque quem conta tudo pro Todd acaba sendo o Ben dentro do livro. E a 10ª e última diferença é justamente o clímax, porque no filme toda a corrida do Todd com a Viola acaba chegando numa nave destruída, abandonada, onde eles têm o plano de mandar um sinal para a nave que ainda está no espaço, avisando como está a situação no planeta. E é todo esse momento que se desenrola a Viola confrontando o Aaron, que ela acaba matando o Aaron, o próprio Todd enfrentando o prefeito Prentice, que tem toda uma sequência que os dois usam o ruído como arma, o Prentice acaba morrendo e aí acaba num final feliz, digamos assim. Enquanto que no livro não existe nada disso, é totalmente diferente. Tem toda essa corrida deles passando de cidade por cidade, de cidade por cidade, o exército do prefeito Prentice indo atrás deles, e aí quando eles chegam no paraíso, que é onde seria o reduto, a primeira cidade daquele planeta, onde eles estariam seguros, e a Viola, inclusive, tá machucada, ela tá sangrando, ela tá prestes a morrer. Quando eles chegam ali, acontece uma coisa, termina com um gancho e você fica, meu Deus, eu preciso ler a continuação. Enquanto que o filme, ele tem um senso muito mais fechadinho de história, com começo, meio e fim. E no geral, foi o que eu disse no começo do vídeo, eu não tenho problema com adaptações, com mudanças, desde que se mantenha a essência da obra original. E eu sinto que o filme Mundo em Caos, ele acaba sendo muito apressado, muito corrido, e ele vai limando coisas que eu acho que são importantes para a história do Todd, toda a jornada dele, e no final das contas eu acabo preferindo muito mais ler o livro do que ver o filme. Porém, eu sigo adorando o primeiro livro, estou lendo o segundo e gostando também, e lembrando mais uma vez que o link para você comprar o primeiro volume do Mundo em Caos e o segundo, que é a pergunta e a resposta, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Intrínseca, novamente, muito obrigado por apoiar esse vídeo, e se você chegou até aqui,
Deixe nos comentários se você gosta dos livros, se você viu o filme, qual que você preferiu. Assine o canal clicando na bolinha aqui do lado, deixa aquele like e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!